Quadras, asas, eixos. Arquitetura que nasceu dos traços simples, sinuosos, quase infantis do arquiteto Oscar Niemeyer. Os projetos, inspirados em formas orgânicas, revolucionaram a arquitetura moderna e vão além do aspecto estético. Elas dialogam com a poesia. Cidade arborizada, reconhecida por ter a maior qualidade de vida do país. A cidade que abriga candangos, brasilienses, pessoas de todas as partes do país. Cidade que, mesmo aos 60 anos, já construiu a sua identidade própria. Em homenagem aos 60 anos da capital do país, o programa Iluminuras de hoje apresenta a integração entre arte, cultura, literatura. A cidade que vai muito além da capital, do poder da política. Eu converso com dois escritores que são apaixonados por Brasília e traduzem esse amor por meio de suas obras, que relatam a identidade cultural da cidade, as peculiaridades, como as ruas sem esquinas, que são identificadas por siglas, por números. Eu recebo a jornalista Márcia Zarur e o publicitário João Carlos Amador. Embora a cidade seja jovem, ela está produzindo sempre muita coisa interessante. A gente foi o berço do rock na década de 80 e agora a gente tem outras manifestações culturais que estão surgindo e estão se estabelecendo e se consolidando. E o bacana de um trabalho de resgate de memórias, eu acho, é que faz as pessoas lembrarem disso. Poxa, olha a dificuldade que foi dos nossos pioneiros de construir isso. O mínimo que a gente pode fazer é respeitar e preservar. Ao meu lado, neste primeiro bloco, a jornalista Márcia Zarur, que é integrante do coletivo literário Maria Cobogó, aqui de Brasília. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada pela presença. Um prazer imenso participar do programa com você. Bom, Maria Cobogó é um coletivo formado por mulheres para dar visibilidade à literatura brasiliense e espaço também para as mulheres, que tem pouco espaço na literatura, né? Fala um pouquinho sobre o projeto. O Maria Cobogó surgiu realmente com essa ideia de dar mais visibilidade à literatura brasiliense, porque a gente sempre vê o eixo Rio-São Paulo aparecendo, a projeção é sempre para os escritores de lá e a gente tem uma produção muito interessante sendo feita aqui no Distrito Federal que a gente achava que precisava de uma visibilidade. E aí a gente tem também essa questão das mulheres escritoras e o Maria Cobogó acabou sendo um braço do Mulherio das Letras, que reúne 7.000 escritoras mulheres no Brasil inteiro. Então tem o Mulherio das Letras aqui do Distrito Federal e aí tem o Maria Cobogó, que é um coletivo que acabou sendo um filhote desse Mulherio das Letras. Bom, filhote também está aqui no seu colo, que é o Amor Concreto, né, que foi lançado pelo Maria Cobogó. E Amor Concreto não é por acaso. E o Maria Cobogó? Maria Cobogó, para quem não conhece Brasília, né, é bem típico daqui, o tal do Cobogó. O Cobogó é porque tem vários prédios residenciais que tem aqueles quadradinhos que dão ventilação e iluminação. Você consegue uma iluminação natural, o sol vaza por ali, faz desenhos super interessantes com as sombras e tal. Esses são os Cobogós que são muito usados aqui. E aí o Maria, uma referência às mulheres, e o Cobogó uma referência a Brasília, né? A essa parte da arquitetura que é tão usada aqui. E o grupo, o coletivo, né, acabou te impulsionando a lançar o Amor Concreto. Você nem tinha pensado em lançar livro, então? Não. Na verdade, eu devo esse livro ao coletivo Maria Cobogó. Eu já tinha algumas coisas escritas, porque eu tenho um site que se chama Olhar Brasília, já tinha alguns textos, né, que são crônicas, na verdade, de vivências minhas ou memórias em relação à cidade. E aí as meninas do Maria Cobogó, quando eu entrei no grupo, disseram, não, você tem que juntar, separar algumas dessas crônicas e colocar num livro, para ficar realmente uma coisa, um trocadilho com o nome, uma coisa concreta, né? Não ficar aquela coisa volátil de internet, que está ali, mas não está organizada, não tem uma capa, não tem essa coisa concreta que é o livro. Então, elas me incentivaram a fazer o livro. E a partir daí, eu comecei a peneirar essas crônicas, juntar, ver o que tinha mais a ver e tal, e acabou dando no livro, que é uma espécie, eu considero até uma espécie de um diário, sabe, assim, de vivências minhas em relação a fatos e histórias de Brasília. Primeira pessoa.
Primeira pessoa, é todo narrado em primeira pessoa e eu homenageio também pessoas que eu acho que contribuíram muito para a formação da identidade brasiliense. Enfim, fui costurando aí uma história, né? Essas crônicas reunidas acabaram dando um retrato, eu acho, um pouco da cidade. E essa paixão por Brasília veio desde pequenininha? Porque a sua família também, a história da sua família se mistura ali à história da construção da cidade, né? É verdade. Meus pais vieram para cá muito cedo, no início, na inauguração. Meus avós, né, vieram. E a gente está em Brasília desde então. Eu nasci aqui, minha irmã nasceu aqui, meus filhos nasceram aqui. Então, são as gerações que vão construindo realmente a cidade, né? Porque eu acho que é uma cidade muito jovem, que já tem uma história, mas que ainda está em construção. E aí essa coisa da família estar aqui desde o início é muito bacana, porque você tem referências muito fortes, né? Tem até uma das crônicas aí que eu falo de uma determinada quadra residencial, que é a 305 Sul, e foi onde os meus pais se conheceram. Então tem essa coisa dos cantinhos da cidade que são carregados de história, né? Ainda carrega um estigma, né? Que Brasília é ligada à corrupção, poder, política. Brasília é muito mais que isso, né? Principalmente cenário artístico, cultural. Eu acho que a gente sofre, nós brasilienses, somos quase 4 milhões de moradores aqui no que a gente chama de quadradinho, né, no Distrito Federal, e eu acho que a gente sofre sim com esse carimbo. Porque quando as pessoas de fora que não conhecem Brasília se referem à capital, é sempre de uma maneira pejorativa. Na maioria das vezes é de uma maneira pejorativa. E desconhecem que a gente tem aqui uma produção cultural riquíssima, que as pessoas que estão aqui trabalham, são honestas, levam uma vida normal, como em qualquer outra metrópole brasileira. Então, é muito injusto a gente receber esse carimbo e a gente ser reduzido sempre à esplanada dos ministérios. É como se o que a mídia mostra, que são as notícias de política e economia, fossem Brasília e Brasília se resumisse aquilo. Então, a gente tem essa necessidade, eu acho, de mostrar o outro lado. E aí os meus projetos vão muito nesse sentido. O Distrito Cultural, que é um programa de televisão, foi muito nessa linha de mostrar, olha, a gente já tem identidade, a gente já tem uma cara própria, embora a cidade seja jovem, ela está produzindo sempre muita coisa interessante. A gente foi o berço do rock na década de 80 e agora a gente tem outras manifestações culturais que estão surgindo e estão se estabelecendo e se consolidando com muita força na cidade. Quais, por exemplo? Chorinho. Eu acho que o Brasília hoje, se você tiver que falar de um estilo musical, eu acho que é a capital do chorinho. A gente tem nomes como Hamilton de Holanda e a gente tem nomes de jovens como Ian Cury, como Matheus Donato. A gente tem outros expoentes surgindo aí. Então, ela continua produzindo muita coisa interessante, continua mostrando que não se resume só à política. E você mostrou, então, nesses 5 episódios, nas 5 temporadas do Distrito Cultural, programas de televisão, que era uma espécie de mini documentários, né? Sim, foram 5 temporadas, cada temporada com vários episódios, algumas com 7 episódios, outras com 12 episódios. A gente conseguiu mostrar que Brasília está produzindo um monte de coisa e não é só no plano piloto. Porque eu acho que a gente tem uma configuração aqui muito diferente que é difícil para as pessoas de fora entenderem. E o fato de você ter o plano piloto e as outras regiões administrativas um pouco apartadas também gera um estranhamento, eu acho, de quem é de fora. E gera, às vezes, um certo afastamento, não só geográfico, mas você tem um certo afastamento da população que mora no plano piloto, das outras populações que moram, como dizem, nas quebradas. Uhum. Eu acho que a cultura é o que faz as pontes para você juntar, se está apartado do ponto de vista de classe social ou até geograficamente, você consegue juntar isso pela cultura. Eu acho que a cultura é fantástica para fazer essa união, para trazer essa união. Você enxerga, por exemplo, apartamentos no plano piloto de classe média com grafite feito pelo grafiteiro da periferia. Você enxerga festivais, por exemplo, de rap, que é uma música, é um estilo que eu acho que ocupou muito o espaço da contestação, que antes era um espaço ocupado pelo rock, e é consumido por jovens de todas as classes sociais. Ô, Márcia, você reúne tudo isso
nesse caldeirão de cultura, de arte, de poesia, que foi o Distrito Cultural. Como é que foi a reação das pessoas? A reação que a gente mais vê é a de espanto, de surpresa, das pessoas dizerem: nossa, Brasília produz isso tudo. E gente até que mora na cidade há muito tempo e diz assim: morei minha vida inteira aqui, não sabia que tinha um senhorzinho na área rural de Braslândia que produzia totens a partir do buriti. Não sabia que tinha um poeta que era meu vizinho. Não sabia. Então, assim, umas descobertas, não só de pessoas de fora de Brasília, que começam a ver Brasília com outros olhos, mas dos próprios moradores se enxergarem de outra maneira, enxergarem a cidade de outra maneira. E eu acho que é muito bacana porque o programa, com isso, traz uma sensação, fortalece uma sensação de pertencimento. Essa questão do orgulho de ser brasiliense. Porque como a cidade é muito estigmatizada, tem esse carimbo da capital da corrupção, ali só tem ladrão, é o centro político, é o centro do poder, fica sempre nessa tecla, as pessoas batem sempre nessa tecla. Quando você tem esse outro lado, você desperta também no brasiliense uma sensação bacana de dizer: olha aí, essa é a minha cidade. É uma cidade pulsante, é uma cidade viva e é uma cidade que está produzindo cultura e que está consolidando a sua identidade. Ô Márcia, você é fundadora do site Olhar Brasília, tem o Distrito Cultural, que a gente já falou aqui um pouquinho, e você é vice-presidente da Fundação Atos Bulcão, projetos que estão sempre nessa direção de dar visibilidade, de valorizar, de mostrar a paixão que você tem, mas eu queria que você explicasse exatamente o que mais te atrai em Brasília. Eu acho que tem qualidades de Brasília que são coisas que eu admiro. A primeira coisa, realmente, você falou da cidade parque, esse verde, a questão dos gabaritos, o plano urbanístico do Lúcio Costa foi muito inteligente manter os gabaritos baixos, porque você tem um céu, para onde você olha você tem céu. A gente brinca que o céu é o mar de Brasília, né? Quer dizer, aqui os prédios, nessa área central, só podem ter 6 andares, não é isso? Isso, exatamente. Então, esse limite ele abre o horizonte. Então, é uma imensidão. Para onde você olha, você vê céu. E o céu de Brasília, até pela época da seca, que a gente brinca que a gente tem 2 estações, né? A estação da seca e a da chuva. Na época da seca, a paleta de cores do pôr do sol é uma coisa de louco, é uma coisa que você não tem como não se surpreender toda vez. A arquitetura do Niemeyer é linda, então essa surpresa também que a gente tem cada vez que a gente se depara com os monumentos, cada vez que você olha para a Catedral, cada vez que você olha para o Teatro Nacional. E aí tem essa pincelada do Atos Bulcão que eu acho que é a cereja do bolo, sabe? É por acaso, né? Tá aqui a referência aqui na capa do Amor Concreto, né? Com certeza. Então, assim, esses painéis do Atos Bulcão que estão pela cidade e que se incorporam com muita naturalidade aonde você está passando. Então, você não tem a arte dentro de um museu, você tem ela no seu dia a dia, né? Aquela fachada do Teatro Nacional, com aqueles blocos do Atos Bulcão, aquilo ali é lindo, porque dependendo da posição do sol, você tem um desenho completamente diferente ali com as sombras. Inclusive, aqueles blocos se chamam O Sol Faz a Festa. Então, tem poesia em tudo, você tem poesia em tudo, para onde você olhe, você tem poesia em Brasília. Márcia, Brasília, 60 anos, temos o que comemorar? Eu acho que Brasília tem muitos motivos para comemorar, porque é uma cidade que se consolidou, era uma cidade sonho, que agora virou uma cidade concreta. A gente já tem os filhos da cidade, eu sou uma filha da cidade hoje aqui falando sobre Brasília. Acho que são 6 décadas, ainda é muito jovem, ainda tem muita coisa para construir e acho que cabe aos moradores essa missão de fazer a cidade cada vez melhor. Então, para a gente não deixar que esses problemas das grandes cidades invadam Brasília e roubem o que Brasília tem de melhor. Você falou em cidade concreta, Amor Concreto. Quem quer ter acesso ao livro, degustar aqui das suas crônicas, que estão também no Olhar Brasília, no site, né? No site Olhar Brasília, que é o olharbrasilia.com.
E estão também, o livro está à venda no Maria Cobogó, que é mariacobogó.com.br. Márcia Zarur, muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns por todos os seus projetos. Obrigada. Eu que agradeço, adorei participar do programa e parabéns pelo programa e parabéns Brasília. A gente faz agora uma breve pausa. No próximo bloco eu converso com o escritor e publicitário João Carlos Amador, que é mais um apaixonado por Brasília. Até já. Estamos de volta com o programa que celebra os 60 anos da capital federal. Quem está ao meu lado neste segundo bloco é João Carlos Amador, publicitário, escritor, que é apaixonado pela cidade, né? Sim, obrigado pelo convite. Sim, 60 anos é data de celebrar, mas acho que a celebração por Brasília é todo dia, né? Eu pelo menos estou todo dia celebrando um pouco, viver aqui que eu acho um privilégio. Bom, a celebração, ela é traduzida por meio das suas obras. Você trouxe aqui os livros Histórias de Brasília, volume 1, 2, 3 e 4. Desde 2016 que eu lancei o primeiro, estou conseguindo lançar um por ano, que são livros compactos, com várias histórias e curiosidades sobre a cidade, uma página por curiosidade. Então ele é muito bem aceito, ele é uma leitura muito fácil e a distribuição dele também é muito rápida, então é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Ô João, esse seu trabalho começou na internet. Você tem essa interação, né, nas redes sociais e a partir daí transformou em livro. Como é que foi? Ele é uma derivação da internet. Comecei com uma página no Facebook em 2014, chamada Histórias de Brasília, e depois ela foi se derivando para todas as outras redes. Mas o objetivo principal da página era justamente esse, contar histórias e curiosidades da cidade de forma rápida. Então eram 2 parágrafos no máximo. Eu falava ali sobre vários assuntos, muitos não tão populares, não tão arquitetônicos como a gente costuma ver Brasília, muito ligada à construção, à arquitetura, à política. Então eram assuntos de memória afetiva mesmo, de um restaurante antigo, de um clube, de algum evento. Então ele estava muito ligado a isso. Eu acho que essa acabou sendo a maior razão da popularidade das páginas. E por que você sentiu essa necessidade de trocar ideias, de compartilhar isso na rede social? O projeto ele foi bem despretensioso. Eu sempre anotei curiosidades que eu lia nos livros sobre Brasília, isso eu sempre comprei, colecionei. Resolvi, vou botar isso no Facebook. Vou compartilhar com a internet coisas que eu tinha guardado em casa. E aí deu muito certo, as pessoas começaram a gostar, me mandavam muitas histórias particulares, que eu publicava também, e é uma retroalimentação. Você optou por uma linguagem simples, não tem essa proposta assim, histórica com esse viés acadêmico, todos consigam entender, que consigam ler de forma assim leve, tranquila. Isso foi pensado mesmo. Quando eu comecei na internet, eu já tinha visto alguns outros projetos de resgate de histórias de cidades. Aqui no Brasil, acho que só tinha um de São Paulo, que se chama São Paulo Antiga, que é uma iniciativa de um historiador. Então ele fazia uns textos gigantescos, meio acadêmicos. Essa pesado, né? Muito robusto, exatamente. Fica até chato. Ele não tem um grande alcance, tem um alcance menor. Eu pensei, eu vou fazer algo parecido, mas com um texto muito menor e muito mais simples, que a pessoa consiga, porque a internet é isso, né? Você está competindo com muita informação ao mesmo tempo. Se você não for interessante ali nas 3 primeiras linhas, a pessoa passa direto. Então isso foi realmente pensado. E eu peguei essa linguagem e transferi para os livros. Ou seja, cada livro são 50 histórias e é uma história com uma foto ao lado. Ele é muito rápido, você lê em uma tarde, você lê 2 livros desse, ele é bem rápido de ler. Eu observo que a tua paixão por Brasília é a Brasília ontem e hoje. Sim, né? sim. Você gosta muito também dessa história, da história, da concepção. Sim, eu acho que elas estão, de alguma forma, horizontalmente dialogam em com tudo. Isso, exatamente. Né? Porque esse passado não é um passado que ficou para trás, eu acho. Não é um passado que já morreu e a gente está só resgatando uma coisa antiga. O passado de Brasília está presente muito porque muitos pioneiros estão vivos ainda. Ou seja, a gente consegue conversar com quem construiu a cidade. Isso é fantástico, Isso né? A gente muito... encontra com as pessoas. É o trabalho de apuração com a pessoa que viveu isso. Isso é uma oportunidade única, né? Única talvez na história. Porque
a gente vive com quem, a gente convive com quem construiu a cidade. Então eles têm um ponto de vista diferente do nosso, né? Até no que eles sonhavam no que seria a cidade, nas aspirações, nos desejos. E eu e muitas outras pessoas, a gente está lutando de alguma forma para que isso se mantenha, no meu caso, com a preservação histórica e que ela seja o mais acessível possível. Eu vou muito em escolas, por exemplo, para falar com as crianças do 4º ano, que é a série que elas aprendem sobre Brasília. Média, assim, de uns 10 anos. Exatamente. E eu gosto muito de ver como elas são empolgadas com a cidade, como gostam da cidade, conhecem muito, né? Porque elas geralmente me descobrem nas redes sociais. Então, as professoras procuram e vê lá, tem muita coisa que eu publico, aí acabam me chamando para falar com as crianças. E as crianças, elas já têm um conhecimento que, na minha infância, por exemplo, era muito difícil conseguir, que é o conhecimento que está na internet. Então, tem uma tonelada de coisas sobre Brasília que elas já vão absorvendo, que elas já vão gostando. Então, isso é muito bom para a formação dos nossos futuros cidadãos de Brasília, né? Você é publicitário, né? Isso te ajudou também a formatar, a pensar na capa, no formato do livro, na fotografia, no texto curto? Sim, completamente. Isso aí foi fundamental para fazer um produto mais acessível. Ele não é literatura, ele também não é história, ele é um meio termo entre as duas coisas. Ele é uma diversão com conteúdo. É isso que eu quis fazer. Então, a minha vivência de publicidade também ajudou tanto nos livros quanto nas redes, porque naquela época, a maioria os últimos anos eu tenho trabalhado muito com publicidade digital. Desde o início mesmo, em 2014, a gente estava muito no início ainda de rede social, a coisa estava começando. Então, eu estudava muito a linguagem, como a gente conversa com esse público. Então, eu usei esse conhecimento para fazer o História de Brasília o mais acessível possível, dos 8 a 80. Como é que foi o seu recorte da primeira obra, por exemplo? Você tem algum setor específico da cidade que você fala no volume 1, no 2 são personagens, você faz essa divisão? Não, só o livro 3 que eu fiz ele temático, que são sobre os crimes mais famosos de Brasília. Então aí tem Ana Lídia, tem o Índio Galdino, tem Marcelo Bauer, tem muita coisa histórica desde os anos 50, final dos anos 50 com a construção, até os anos 2000. Então eu fiz muito isso. Agora o 1, 2 e o 4 são histórias variadas, não tem um tema específico. E eu tento balancear histórias das outras regiões administrativas, o plano piloto, tem clube, tem restaurante, tem lazer. Então eu faço esse balanço. Regiões administrativas que você chama são cidades, né? Exatamente, as cidades satélites, que eu chamo. Hoje em dia tem um embate aqui em Brasília que eu acho bem interessante. Da nomenclatura, né? Exatamente, eu abordo isso com alguma frequência nas páginas. Porque elas foram criadas como cidades satélites, era um nome oficial. Lá para os anos 90, cidade satélite foi oficialmente extinto e viraram regiões administrativas. Mas eu vejo que agora há todo um movimento de resgate com a geração mais nova do termo cidade satélite. E aconteceu isso muito com o termo candango, por exemplo. Candango, que era um termo subjetivo, um termo pejorativo de você falar, os operários eram os candangos. E aí, quando o JK, no discurso de posse, em 1960, ele agradeceu os candangos. Então, foi nesse momento que candango deixou de ser pejorativo. E todo mundo quis ser candango. Os engenheiros, os arquitetos, todo mundo, os comerciantes que não eram os trabalhadores braçais, eles falavam, eu sou candango também. E hoje em dia, eu também sou candango, eu nasci aqui. Todo mundo que nasce em Brasília acabou sendo o nosso termo de referência. Brasiliense e candango, né? Candango, os dois, Também tem essa polêmica, tem gente que diz que candango é só quem construiu Brasília. E brasiliense quem nasceu. E brasiliense quem nasceu. Eu já não acho, eu acho que candango, você, por exemplo, que não nasceu em Brasília, você é candango também. E você ajuda a construir a cidade de alguma forma. E foi super acolhida por Brasília. Exatamente. Então, nós somos todos candangos, nascidos ou não aqui. Acho que se você contribui com a cidade, com a construção da cidade de alguma forma, você é candango. Tem os candangos pioneiros, da construção, mas tem os candangos nós mesmo. Ô João, você falou agora há pouco de JK, Juscelino Kubitschek, que você tem um livro sobre a infância de JK, é uma história pouco conhecida. Sim, né? sim. Você não trouxe o livro aqui, Nonô, o Menino Presidente. Como é que foi a concepção dessa obra, o processo criativo de apuração? Esse livro é completamente diferente. Na verdade, ele foi feito antes de eu começar a História de Brasília.
Então, ele é de 2013, o História de Brasília foi só um ano depois. Que era um projeto que eu queria muito fazer há muito tempo, de falar da infância dessas personalidades de Brasília. E aí eu fiz em parceria com o ilustrador Nestábulo, que é um cara muito bom. Pesquisei bastante a infância, que realmente ela não é muito contada, até porque acaba não sendo tão interessante historicamente, embora eu acho que seja. Foi uma infância feliz, dura? Foi uma infância dura, mas feliz. Ele não tinha muitos recursos, foi criado pela mãe, Dona Júlia. O pai dele morreu, ele tinha 2 anos só. Mas foi uma infância que essa infância do Juscelino moldou o adulto Juscelino. Então, eu acho importante isso, porque ele era uma criança pobre, mas que nunca faltou nada, que teve que ralar muito para conseguir estudar. Ele foi interno num seminário, mas justamente para conseguir uma bolsa de estudos para fazer a faculdade de medicina que ele tanto desejava. Então é uma história de superação, de estudo, de abnegação, de disciplina. Era uma criança já desbravadora ali. Completamente. E desde muito pequeno, ele sempre teve esse objetivo de ser médico. Então ele cumpriu todas as metas necessárias para ser médico. E aí depois que ele entrou para a carreira política, ele também teve o objetivo de ir subindo na carreira política. Então ele foi prefeito, foi governador, primeiro deputado, prefeito, governador e presidente. E um visionário, né? Não, completamente. E aí você vê a história do JK, tudo que ele planeja fazer, ele planeja com muito método. Brasília foi um desses exemplos, né? Desde o início, com todas as dificuldades, ele planejava, tanto que a data, né, 21 de abril de 1960, eu vou entregar nesse dia. Ninguém acreditava, pouquíssimas pessoas acreditavam, e ele realmente cumpriu. E ele pensava também depois de Brasília, ou seja, o tombamento da cidade, por exemplo. É algo que ele já falava antes da inauguração. E ele lutou muito por isso também no que ele pôde. Porque ele sabia que se Brasília não fosse tombada, ela ia ser completamente desconfigurada. Ia virar um Rio de Janeiro, São Paulo. Exatamente. Enfim. Então é algo que ele já falava antes da inauguração, que Brasília precisava ser tombada para a gente preservar a cidade. A cidade também tem muitas peculiaridades, sim, né? Sim. Eu falei que no início do programa que as ruas não têm nomes. Sim, exatamente. São números, siglas. Isso. Inclusive, quando a gente chega aqui, fica completamente perdido. É difícil. São coordenadas, né? É difícil. Até para conseguir entender essa logística, depois fica fácil. Sim. Mas para começar é complicado. Ruas sem esquinas. Uma cidade muito arborizada, com gírias, né? Sim. Locais. A gente já tem identidade cultural, né? Completamente. Eu acho que a gente tem sotaque também, né? Tem sotaque? Eu acho que tem. Tem uma discussão de que Brasília não tem sotaque. O sotaque é não ter sotaque. Mas eu acho que eu consigo reconhecer. É o quê? Um S? Acho que é o S mais, aquele S mais sibilado, assim, Mas talvez não seja tão sotaque, porque se você ver também, não dá para imitar. Você vê, né? Pede para algum humorista, imita o sotaque de Brasília. Não consegue. Não. E as curiosidades? Compartilha com a gente aqui. Tem muitas, tem algumas que são minhas preferidas, né? Uma Quais? delas é sobre a Vila Amauri, que é uma cidade que está embaixo do Lago Paranoá. Está lá até hoje, ela era um acampamento operário, chegou a ter 20 mil pessoas, ou seja, é muita gente. E foi construído ali na região onde o lago seria, né? Futuramente, antes da barragem do Paranoá ser fechada e o lago começar a encher. Então ele existiu até 1959. E não era oficial, ou seja, o que acontecia muito ali na época da construção. As famílias iam chegando aqui, iam construindo o seu barraco, isso de um dia para a noite. Então, em uma semana já tinha centenas de barracos em vários lugares. Tinha rua, tinha escola, tinha bar, tinha tudo ali. Era uma cidade não oficial, uma invasão, como chamavam, né? Mas ali já estava sendo planejado que o lago iria ocupar aquele espaço. Então, eles tinham um projeto organizado de tirar todo mundo dali. Mas nem todo mundo foi. Primeiro porque muita gente não acreditou. Muita gente ficou até o último dia programado pelo governo para que as famílias fossem embora. E a água já estava no joelho já. Então, quando deu aquele último dia do prazo, o governo pegou os caminhões e levou todo mundo, à força mesmo. Ou seja, ninguém morreu, ninguém se feriu com o lago ali. Mas, como muita gente saiu apressada, deixou para trás tudo, deixou para trás objetos. Então, quem mergulha ali no lago naquela região, que é mais ou menos perto do Yacht Club, do agrupamento dos fuzileiros, encontra panela, bota. Nossa, que interessante, tem muita coisa ali, resto da alvenaria. Eu sabia disso, mas esses detalhes, assim, de que você consegue encontrar objetos, não sabia. Sim, encontra, estão tudo ali nessa cidade que existiu ali, né? João, Histórias de Brasília, 60 anos da capital federal. Qual é a história que você vai contar aqui para finalizar? É uma história de amor?
Sim, história, acho essa que ligação sim. muito forte. Sim, é de amor, acho que de compromisso também. Você tem um compromisso com a cidade que eu nasci, que eu vivo, que eu crio meus filhos que são brasilienses. E eu acho que esse amor barra compromisso, barra respeito é algo que todo mundo acaba tendo de alguma forma, todo mundo que gosta de Brasília, né? E o bacana de um trabalho de resgate de memórias, eu acho, é que faz as pessoas lembrarem disso. Poxa, olha a dificuldade que foi dos nossos pioneiros de construir isso. O mínimo que a gente pode fazer é respeitar e preservar. Então a gente tem esse compromisso com eles também. E é um compromisso com a outra geração. João Carlos Amador, publicitário, escritor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Parabéns pelos seus projetos, pelos seus livros. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e convido também todo mundo a celebrar Brasília de todas as formas que conseguir, né? E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição. Lembrando que para rever o programa é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.